Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da NBA Portugal. Hoje vamos estar a falar sobre quem é que realmente merece vencer o MVP desta temporada. Há muitos jogadores que podem estar na corrida. Eu vou falar de alguns deles e depois vou restringir o lote que, na minha opinião, tem realmente, está realmente em vantagem sobre outros jogadores. Hoje quero falar de, por exemplo, jogadores como o Luka Doncic, jogadores como o Devin Booker, jogadores como o DeRozan, jogadores obviamente como Nikola Jokic, Embiid, obviamente, Giannis. Portanto, falar aqui sobre alguns jogadores que obviamente estiveram uns furos acima do resto da malta, que se destacaram obviamente pela positiva. E vamos fazer aqui uma viagem pelos números e por esses jogadores que obviamente estiveram, na minha opinião, muito bem. Vamos começar aqui com o Luka Doncic. Luka Doncic teve quase 29 pontos por jogo, 9 rebounds, quase 9 assistências, portanto quase média de triplo-dupla, incrível. Salientar também que falta apenas um ou dois jogos para a época regular acabar no momento em que eu estou a gravar isto, portanto ele até pode melhorar, se bem que já há muito pouca margem para fazer. E Doncic, é engraçado porque Doncic nem começou assim realmente muito bem. Doncic no início da época, se vocês recordam, até estávamos a falar de será que este Doncic vai passar, se bem que ele já tinha demonstrado uma qualidade enorme, mas será que ainda vai evoluir muito mais? Até estávamos algumas pessoas a suspeitar da falta de compromisso dele, do facto de não estar na sua melhor forma física. O que é facto é que depois de ter passado alguns jogos de fora, começou realmente a surgir um Luka Doncic muito mais consistente, muito mais fit em termos de forma física, e isso depois obviamente se nota em termos de resultados exibicionais e também resultados coletivos. Portanto, só para vocês terem uma noção, os Mavericks estão aqui, deixa-me só ver aqui as standings. Os Mavericks estão aqui em quarto lugar, a meio jogo dos Warriors. Portanto, estão realmente a fazer uma época incrível e Luka Doncic tem muito a ver com isso. Portanto, Luka Doncic, para mim, não estará na corrida de... Provavelmente não ganhará o MVP, mas isso não quer dizer que não esteja, obviamente, num lote onde, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores da temporada. Acho apenas que houve jogadores que, tendo em conta o seu contexto e os seus números e as suas exibições, podem merecer mais do que o Luka Doncic, mas eu pensei para este vídeo, vou falar dos jogadores que merecem o seu destaque e depois vou realmente falar, na minha opinião, dos jogadores que podem estar na corrida para MVP. Portanto, Luka Doncic, já falámos, vamos agora para Devin Booker. Devin Booker, que tem aqui 26.8 pontos por jogo, quase 27 pontos por jogo, 5 rebounds e quase 5 assistências. É um jogador que se notou, obviamente, pela sua consistência também, e também não podemos aqui ignorar o facto dos Suns serem a melhor equipa da NBA, pelo menos em termos de regular season, em termos de recorde, e isso obviamente também pesa muito, o registro e o recorde da equipa na regular season pesa bastante para atribuir o MVP ou não. Portanto, se bem se recordam, Chris Paul teve ali uma altura que esteve ausente por lesão, e Devin Booker pegou na equipa e começou se bem que já estava, mas começou ainda a ter mais impacto e mais influência na equipa. E Devin Booker tem tido um crescimento incrível ao longo dos anos. Sinceramente duvido que esteja na luta para MVP, mas isso não significa que não mereça ser salientada a época fantástica que fez e que eu acho que merece ser mencionado, pelo menos como possibilidade MVP, se bem que obviamente parte atrás de uma série de outros jogadores. Se vocês podem ver aqui, o Suns ainda não terminou a temporada, quase 80% de vitórias. É incrível o que os Suns têm feito. Portanto, Devin Booker também aqui a merecer um destaque, na minha opinião. Depois, Ja Morant. O que dizer de Ja Morant? Ja Morant tem aqui 27.6 pontos por jogo, 5.7 rebounds por jogo, 6.7 assistências por jogo. E sinceramente, não fosse a quantidade de jogos que Ja Morant falhou, se bem se recordam, ainda no início da época, o Ja Morant teve ali uma lesão
Começou a época a arrebentar, depois lesionou-se, teve cerca de um mês e pouco de fora. Os Memphis começam a sua run, começam a ter resultados a partir desse momento, do momento em que Ja Morant se lesiona, os Grizzlies começam a ter outro tipo de resultados. Inclusivamente houve teorias a falar de que esta equipa é melhor sem Ja Morant. Se bem se recordam, quando Ja Morant regressa, o próprio Ja Morant disse sobre os seus adeptos que eu sei que porque eles assobiaram nesse jogo, não tiveram a atitude mais carinhosa para Ja Morant. O Ja Morant depois na conferência de imprensa desse jogo disse que não percebo bem porque é que os adeptos reagiram assim, mas também vou ignorar esse facto e vou fazer com que mude de ideias. Portanto, e foi isso que aconteceu muito rapidamente. Ja Morant depois começou a pegar na equipa e na minha opinião, provavelmente não ganhará o MVP pela quantidade de jogos que fez e que falhou. Aliás, pela quantidade de jogos que falhou. Acho que, obviamente, isso também tem de ter um peso nas contas finais. Mas Ja Morant, na minha opinião, fez uma época que ninguém estava à espera. Acho que todos sabíamos que Ja Morant é um excelente jogador, mas acho que ninguém estava preparado para o que Ja Morant conseguiu fazer esta temporada e obviamente que provavelmente não ganhará o MVP, mas ganhará outro tipo de prémios. E obviamente que estará e que será um perigo nos playoffs para quem o defrontar. Portanto, Ja Morant, na minha opinião, também é merecido aqui um destaque na luta para MVP. Depois temos um jogador chamado DeMar DeRozan. O DeRozan, se bem se recordam, no início da época, quando foi para os Bulls, acho que mesmo quase toda a gente disse, não se torceu o nariz relativamente aos Bulls, se teria sido uma boa opção o contrato que deram ao DeRozan, etc. O que é facto é que DeRozan foi o seu melhor jogador na época regular. Fez uma temporada, acho que vou repetir as palavras relativamente a Ja Morant, que ninguém esperava. Acho que o DeRozan tem feito uma carreira muito boa, mas à medida que o tempo passa parece que guardou o seu prime mais para o final. Portanto, DeRozan, se eu não me engano, tem 32, 33 anos e, na minha opinião, fez a melhor época da carreira, e isso não é muito natural ver. Portanto, obviamente que, tendo em conta que os Bulls também tiveram muito tempo em cima do topo da classificação do Oeste, muito se deveu também a DeRozan. Depois, o facto de os Bulls começarem a descer, a vir por aí abaixo na classificação, também tendo em conta as lesões e whatever. Mas acho que isso vai tirar um bocado de força ao caso de DeRozan ganhar um possível playoff. E acho que também há outras categorias, por exemplo, defensivamente, obviamente que um jogador como Giannis, como Embiid, tem muito mais peso como relativamente a DeRozan. Portanto, é um jogador que obviamente teve uma temporada fantástica, 27.9 pontos por jogo, 5.2 rebounds e 5 assistências. Portanto, é um jogador que, em termos de scoring, teve muito bem, mas é um jogador que acho que não estará na corrida, mas acho que merecia também aqui um destaque, tendo em conta que as expectativas para ele eram relativamente muito baixas. Portanto, muito bem também ao DeRozan. Depois vamos passar para, na minha opinião, o top 3, o lote restrito, em que eu acho que o MVP vai ser um destes jogadores: Giannis, Nikola Jokic e Embiid. Os Giannis, 30 pontos por jogo, 11.6 rebounds por jogo, 5.8, quase 6 assistências por jogo. Defensivamente também todos sabemos, estou aqui um bocadinho constipado. Todos sabemos também a importância que o Giannis tem do outro lado do campo defensivamente. Portanto, Giannis é obviamente um candidato a vencer. Também é importante ver que o registro o beneficia também aqui os Bucks em segundo lugar da Conferência Este. Portanto, obviamente que Giannis, na minha opinião, é sempre um candidato a MVP, também um candidato a Defensive Player of the Year, e na minha opinião é um jogador que destes três pode muito bem ser o MVP. Depois, Nikola Jokic, 27 pontos por jogo, 14 rebounds por jogo e 8 assistências por jogo. É simplesmente mind-blowing o que o Jokic consegue fazer.
E só para vocês verem bem, o Jokic é muito provavelmente, quando está em campo, os Nuggets são uma das melhores equipas da NBA, e quando o Jokic sai de campo, são uma das piores equipas da NBA, quando o Jokic está no banco. Portanto, isso diz muito de um jogador que não podemos, temos que ter em conta que não tem Jamal Murray ao seu lado, não tem tido Michael Porter Jr. ao seu lado. Portanto, é um jogador que teve que pegar nesta equipa e carregá-la completamente. Obviamente que houve aqui um ou outro jogador que se sobressaiu, como foi o facto de Bones Island, o rookie dos Nuggets, mas ninguém esperava, sinceramente eu não esperava que Jokic conseguisse que os Nuggets estivessem nesta posição ainda a lutar pelo quinto lugar. Portanto, obviamente Jokic, na minha opinião, é um dos grandes favoritos. Eu meto mesmo como o favorito a ganhar o MVP outra vez. Se bem que o facto de ter ganho o ano anterior pode pesar aqui no facto de ser repetido. Vimos como, por exemplo, com os Giannis, que esse argumento já estava a ser utilizado, ou seja, repetir um MVP às vezes pode jogar contra o jogador. Portanto, há esse argumento, mas na minha opinião, Jokic seria um justo MVP. Aliás, seriam os três, mas na minha opinião pessoal, acho que Jokic está um bocadinho, 1% acima dos outros dois jogadores. Depois temos Embiid. O que dizer de Embiid? Tem feito, na minha opinião, a melhor temporada da carreira. É interessante ver que os Sixers tiveram uma época atribulada, mas nunca em termos de resultados. Muito barulho se ouviu relativamente a Ben Simmons. Primeiro se ia jogar, depois à medida que a novela de Ben Simmons se ia andando para o final, que depois terminou na troca do Harden, as coisas foram cernando e foram obviamente sendo cada vez menos faladas, mas acho sinceramente que o Embiid beneficiou com a ausência de Ben Simmons. Acho que o Embiid encarou esta época como eu vou-me focar só em termos dentro do corte e vou ignorar tudo o que está à volta. E finalmente Embiid provou que é um contender a MVP e merece obviamente estar nesta conversa. Os números que o MVP tem tido, aliás, ele muito provavelmente vai ser o melhor marcador da época, e desde o Shaq que um center não ganha esse título de melhor marcador da época. Portanto, só aí poderemos ver o impacto que o Embiid teve esta época na NBA. Ofensivamente é um monstro, agressivo como poucos jogadores são, vai muito bem a penetrar a peito para conseguir ir à linha, vive obviamente a linha de lance livre, mas é uma arma que ele tem, como muitos outros têm outras. Portanto, é muito inteligente o facto de conseguir fazer isso. Portanto, Joel Embiid, na minha opinião, seria o MVP desta época se Jokic não fizesse o que está a fazer. Eu não estou a dizer que se Embiid ganhar é injusto, não. Obviamente que é justo. Na minha opinião, o Jokic está 1% acima do resto, mas o que Embiid tem feito, finalmente, também saudável, uma época saudável, e vemos a diferença que é o Embiid saudável e quando o Embiid está fora. Portanto, Joel Embiid, na minha opinião, belíssima época. Eu só espero que assim continue, porque os Sixers precisam dele, e acho sinceramente que os Sixers fizeram bem na troca que fizeram, porque têm que aproveitar o Embiid neste prime, têm que o aproveitar. Portanto, Embiid, na minha opinião, também um muito possível vencedor. Portanto, agora espero que, pela tua opinião, nos comentários, quem é que merece ganhar o MVP. Se eu me esqueci de algum jogador, diz aí nos comentários. Obviamente que eu também vou lançar aqui no canal da NBA Portugal um vídeo sobre o Rookie of the Year, um vídeo sobre o Sixth Man, sobre os prémios, sobre o Coach of the Year, tudo isso. Portanto, fica atento. E agradeço se clicares aí no like e subscreveres o canal. Obviamente que também te agradeço bastante. Portanto, muito obrigado. Vemo-nos em breve. E já sabem, aproveitem a NBA, que os playoffs já estão aí e a época está a outubro, ok? Grande abraço.